E nós vamos aproveitar que estamos tendo desde as 7 da manhã a bênção dos carros, está acontecendo nesse momento. Nós vamos ter transmissões ao vivo para você ver como está e também se programar, porque vai até às 7 da noite essas bênçãos, tá? Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Então vamos aproveitar bem esse tema de hoje, falar de São Cristóvão, né? Que é o padroeiro dos motoristas. Só que quando a gente fala em trânsito, não é só motorista que está em jogo, né? Tem pessoas ali, né? Pessoas em primeiro lugar, né, Celso? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde. E é interessante, né, a gente falar sobre segurança no trânsito, porque... E chama a sua atenção aqui, né? Às vezes a gente acha que é uma responsabilidade de quem tem carteira, né? De quem tá de bicicleta, mas o pedestre também tem a sua responsabilidade. Na verdade, é um conjunto, né, Celso? Fala um pouco pra gente essas medidas de segurança. É verdade. Claro que quem tem carteira de motorista, quem sai às ruas de bicicleta, tem responsabilidades que saltam aos olhos, né, Carol? Não deveria nem ser necessário a gente pôr muitas luzes nisso, porque as pessoas deveriam já assumir essa responsabilidade. Mas as pessoas andam muito distraídas, né? E não é só... É um problema. É um problema. Inclusive, uma pessoa a pé, ela pode... veja só o poder que nós temos de influenciar o meio, especialmente o trânsito, onde tem relações estabelecidas das mais diversas, é uma multiplicidade tão grande que é praticamente impossível a gente prever mesmo a inteligência artificial, que às vezes é utilizada para construir modelos para melhorar a segurança no trânsito, tem dificuldade de prever todas as possibilidades. Então, um pedestre, ele pode, ao atravessar a rua de forma desatenta, estar contribuindo com um fator que vai gerar um acidente, que às vezes vai resultar no próprio atropelamento ou, às vezes, ele nem vai perceber que contribuiu. Porque para não atropelar aquele desatento, o condutor desviou, mas daí bateu no carro do lado, que talvez tenha alguém se machucado, enfim, nós temos os prejuízos materiais, que nem é a pior parte, mas que incomoda muito, né? Quem já levou uma fechada, quem teve que levar o carro para a oficina, acionar seguro, sabe como é chato isso. E às vezes o prejuízo é muito mais sério, muito mais grave, porque você está ou se machucando ou machucando outras pessoas. O trânsito tem histórias muito tristes para contar. Eu acho que São Cristóvão anda sofrendo uma barbaridade. A gente precisa pedir, sim, intercessão. Mas é interessante essa visão que você deu. Eu criei uma imagem como se fosse de um satélite, né? Já que a gente está falando de trânsito, né? Nada melhor do que a gente referenciar os mapas. Isso. E quando a gente olha para o pedestre... Porque o que é um pedestre visto de um satélite? É um pontinho, né? Como se não fosse nada ali, né? Visto de longe. E essa percepção de que esse pontinho, ele tem que estar integrado ao todo ali que está acontecendo, né? Quer dizer, os carros, os outros pedestres, os ciclistas, os motoqueiros, as crianças que estão ali. A gente tem que olhar para esse todo para conseguir agir com segurança, né? Porque se for cada um só cuidar de si, não funciona. Não dá. O trânsito é o maior palco social que existe. É o maior conjunto de atividades em torno de uma motivação que o ser humano exerce. E nos últimos pouco mais de século que nós temos de tecnologia do trânsito, como conhecemos hoje, né, com automóveis, nós construímos uma história de muito progresso, vem muita coisa absolutamente boa, desejável, necessária hoje, indispensável. É impensável pensarmos em tocar as nossas vidas sem a mobilidade, sem os recursos que o trânsito e o transporte nos trouxeram, mas também trouxe uma dor muito grande. Prejuízos econômicos que atrapalham esse progresso enorme que vem nas costas do trânsito e da mobilidade, mas prejuízos emocionais. São muitas famílias que tiveram pessoas machucadas, que perderam pessoas no trânsito. O Brasil faz 10 anos que está na lista dos 5 países com o trânsito mais violento do planeta. Nossa! E aí, né, pensando naquele pedestre que atravessou a rua sem ver, que nem ficou sabendo que acabou contribuindo para um acidente, eu quero usar isso como fio da meada para dizer o seguinte: as responsabilidades, elas são de todos, mas
um condutor, por melhor que ele seja, né, o motorista, que é o dia dele hoje, né, parabéns para aqueles que fazem o trânsito ser seguro, por melhor que ele seja, ele não consegue compensar o mau comportamento do ciclista, do pedestre, do condutor do outro veículo. Então, o trânsito é uma experiência coletiva. Sim. E só funciona bem quando todos têm um mínimo de conhecimento, um mínimo de disposição de cumprir a regra. E aí nós entramos num assunto bem complicado, bem delicado no Brasil, que é assim: nós temos 24 anos de Código de Trânsito Brasileiro. Na época foi uma revolução, foi considerado um dos melhores do mundo. E está lá desde o texto original, aprovado em 1997. Você nem era nascido. Era sim. Desde aquela época está lá em letras garrafais que trânsito, a educação para o trânsito tem que acontecer na educação infantil, no 1º grau, no 2º grau e no 3º grau. Duvido que na tua faculdade de comunicação social você tenha tido alguma aula de trânsito. Não, na minha faculdade eu não tive, não. Pois é. Mas eu vejo, por exemplo, que os meus filhos hoje, eles têm. Ah, que bom. Eles têm. Então, E palmas, parabéns para a escola. É uma exceção, porque a maioria das escolas não consegue fazer. E tem um outro aspecto disso aí, que daí eu queria convidar o telespectador da TV Evangelizar, com essa audiência incrível que tem no Brasil inteiro. Pergunte-se na escola onde estuda o seu filho, o filho do seu vizinho, seu neto, seu afilhado, seu sobrinho, tem educação para o trânsito? Tem ou não tem? Ah, tem, mas é só aquela coisa do Maio Amarelo, da Semana Nacional do Trânsito, de vez em quando vai um agente de trânsito aí fazer uma palestra? É melhor que nada. Mas nós deveríamos estar ensinando alfabetização, matemática, história, geografia, todas as disciplinas curriculares com exemplos de trânsito. O trânsito é um tema transversal maravilhoso. É verdade, né? E é tão pouco explorado isso. Está na lei desde 1997, mas na prática muito pouco tem sido feito. Isso faria diferença? Mas o que isso tem a ver com motorista? Acontece que quem forma motorista é a autoescola, o Centro de Formação de Condutores. Os clientes desta escola que forma condutores têm que lidar com um público que não conhece nada de trânsito, que não conhece nada desta lógica e especialmente dos aspectos de cidadania que estão envolvidos com o trânsito. Sim, é um assunto muito mais profundo do que a gente imagina, né? Muito mais, muito e pode mais. ser explorado, né? O trânsito tem um lado bem simples, bem fácil, que é respeitar a regra. Sinal verde, amarelo, vermelho, por exemplo, placas. Pois é, essas coisas são, na verdade, nada disso é difícil, né, Carol? Qualquer pessoa medianamente inteligente tem condições de aprender. Né? Foi feito para isso. A sinalização é baseada em formas e cores, que é coisa mais simples do que isso. Nem precisa ser alfabetizado. Prova é que tem países que têm índice de analfabetismo muito maior do que o Brasil e tem um trânsito menos violento. Olha aqui, olha que coisa para a gente pensar, né? Que a educação para o trânsito não é exatamente as pessoas terem um curso, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado. É as pessoas saberem o mínimo, e esse mínimo tem faltado, e às vezes a gente vê ele se manifestar, essa falta de cidadania, mesmo em pessoas cultas. Pessoas que tiveram um estudo e que perdem a paciência no trânsito. E que não se conformam, não toleram o comportamento do outro que se distraiu. Ora, quantas vezes nós mesmos fazemos isso, né? Quem está nos assistindo aí vai dizer que você nunca fez alguma coisinha errada no trânsito. Foi uma infração, mas você não levou multa porque o agente de trânsito não estava vendo. E é isso, esse é o ponto de virada que tomara que São Cristóvão nos abençoe, para que as pessoas, para que caia na consciência das pessoas o seguinte: não é quando o guarda está vendo. Sim. É sempre. É regra do jogo. Autovigilância, né? Seria? É lógico. Sim. É aquele mínimo de participação madura. Sim. Né? Nós temos um quê de infantilidade no trânsito que dá dó, né? Quando as pessoas reclamam, mas eu tomei multa. Não estava avisado que não podia fazer? Você não sabia o que significa aquela luz vermelha no semáforo lá em cima? Como assim? Como assim, indústria da multa? Ah, não, mas tem um radar onde não deveria estar. Ok. Tem questões técnicas que podem falhar e nós, como cidadãos, temos mais é que criticar e exigir, sem dúvida. Mas espera aí, o mundo não está contra você. Sim. E eu convido as pessoas a pensar o seguinte, Carol. Sempre me falam assim: você acaba passando a mão aí, elogiando as autoridades de trânsito. Não, não é isso. Eu tenho críticas incríveis para eles, incríveis, que eu não falo aqui porque até vai dar vergonha. Mas, veja só, o usuário do trânsito, ele tem que se conscientizar do seguinte: vamos comparar com o futebol, tá? Um esporte, né? Pode ser qualquer coisa, eu vou pegar futebol, que os brasileiros no geral têm uma boa relação com isso. Conhecem bem. Tem regras.
Ainda assim tem que ter o juiz. E os auxiliares. E o VAR modernamente. Por quê? Não são todos profissionais? Todos conhecem as regras, não é? É ou não é? É claro que é. Acontece que todos somos humanos, pecadores. Qualquer que seja a matriz que você coloque aí, as matrizes religiosas, filosóficas são ótimas para isso, nós vamos ver que tem algo que é você que tem que fazer. Sim. E se você está jogando, você tem que se submeter. Você é certeza. condutor, você tem que se submeter às regras. É uma condição pré-acordada. Você nasceu brasileiro, tem uma Constituição, tem um Código de Trânsito, tem um Código muito Penal importante. e assim por diante. Celso, muito obrigada, viu, por Eu que dar essa agradeço. palavra com a gente, Eu que para todo o agradeço. Brasil, deixando teus contatos ali, tá? Tá Obrigada, ótimo, viu? Sempre muito bem-vindo. Obrigado. Agora